Meu querido irmão, minha querida irmã, aproveitando este dia de recolhimento, de oração, convido você a se colocar na presença do Senhor. Mas como eu devo me colocar na presença do Senhor? Com a consciência plena de quem sou eu diante dele e quem é ele para mim. É necessário que eu me coloque diante do Senhor como sou, com minhas virtudes, com minhas fraquezas, com tudo que eu tenho de bom, de perfeito e imperfeito, colocando-me diante do Senhor com toda a minha realidade de pecados, imperfeições, acertos. E devo me questionar nesse momento, Quem sou eu diante de Deus? Sem máscaras. O Salmo 138 diz, Reza: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. A palavra nem chegou à minha boca, e vós, Senhor, já sabeis o que direi. O Senhor já conhece todos os meus dias, desde o ventre de minha mãe. Antes mesmo que eu fosse tecido no ventre de minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Deus me conhece inteiramente como sou. O Senhor me sonda, perscruta o profundo do meu ser. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Com isso, não adianta eu querer colocar-me diante dele como uma pessoa santa, reta, perfeita. Correrei o risco de não ser sincero, até de ser hipócrita, como aquele fariseu que no templo rezava a Deus, fazendo o louvor e o elogio de si mesmo. Senhor, eu te agradeço porque não sou como esses outros. E aquele publicano lá atrás não ousava nem se aproximar muito no templo, e batia no peito e só clamava a misericórdia do Senhor. Senhor, tende piedade de mim, porque sou um pecador. São Francisco de Assis, ele fez esse questionamento. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Ele lhe respondeu: Vós sois o Altíssimo Senhor, o Deus onipotente, Criador de todas as coisas, e eu, apenas um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Assim, irmãos e irmãs, devemos nos colocar diante de Deus. Ele é grandioso, perfeitíssimo, pleno, onipotente. Mas, com toda esta grandeza e infinitude, não é um Deus cheio de orgulho, de arrogância, não é um Deus que fica ostentando o seu poder e sua grandeza. Não. É um Deus, ao mesmo tempo, humilde. É próprio dele esvaziar-se, rebaixar-se. Ele se comprazeu em descer até nós, em vir até a nossa pequenez, em fazer-se um de nós, esvaziando-se de sua glória divina, tornando-se a nós semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Mas ainda assim, sem pecar, tomou para si o nosso pecado, assumiu a nossa fraqueza, carregou sobre si nossas dores e infidelidades e imperfeições.
Um Deus que se revela aos pequeninos, aos humildes, aos simples de coração. Assim como São Francisco, ou menos do que São Francisco, que é um homem tão santo, tão elevado, devo me sentir ainda menos que um miserável vermezinho, menos ainda. Colocar-me diante de Deus, reconhecendo o meu nada. E sem Ele, continuarei sendo nada. E ao mesmo tempo permitindo que no meu nada Ele venha a ser tudo, esvaziando-se cada vez mais de mim, devo permitir que Ele me encha, me preencha cada vez mais de si. E quanto mais nada eu for, mais tudo o Senhor haverá de ser em mim. Com isso, querido irmão, querida irmã, não tenhamos medo nem receio de nos rebaixarmos diante do Senhor. Simplesmente reconhecer que verdadeiramente nada somos, nada sou. Se Ele revela-se aos humildes e pequenos, busquemos então abrir o coração para Ele. Busquemos reconhecer realmente nossa dependência. Diga para Ele: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero fazer a minha parte. Senhor, eu quero fazer o melhor possível. Eu quero ser fiel ao Senhor, cumprir a vontade do Senhor. Como ser humano, Senhor, eu quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que o Teu plano se concretize em minha vida. Mas, Senhor, sem a Tua graça, eu nada sou. Eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti, do Teu auxílio, da Tua graça e da Tua força, Senhor. Vinde em auxílio da minha pequenez, da minha miséria, Senhor, de minhas fraquezas, Senhor. Peça isso, irmão e irmã, ao Senhor, para que, como São Paulo, eu, você, também possamos dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. Pois o Senhor vem em auxílio da minha fraqueza e me fortalece. E como São Paulo, nós possamos também dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele não vir a mim, se eu não abrir a graça dEle, eu nada posso. Eu sou o homem mais desprezível, eu sou o homem mais desprovido de meios e condições. Mas se eu me abro a Ele, se Ele vem com a sua graça até mim, eu tudo poderei, tudo estará ao meu alcance, a superação de todo mal. Permitamos, irmãos e irmãs, então, que Deus seja tudo no nosso nada. Em primeiro lugar, reconheçamos o nosso nada e nos abramos à sua graça, para que nesse nada tudo Ele possa ser. Sejamos transparentes, nos coloquemos nus na presença do Senhor, como o salmista ao rezar aquele Salmo 138. Nos sintamos verdadeiramente nus diante dele, sem nenhuma vergonha, sem nenhum receio, medo, por causa de nossos pecados. Ele já sabe, Ele já conhece. Abramos-nos a Ele e deixemos que assim, então, Ele nos transforme, nos purifique, nos lave, nos console, anime, nos ponha de pé. Que assim, aproveitando este tempo quaresmal, ao mesmo tempo este tempo de recolhimento em casa, deixemos então a graça do Senhor transformar os nossos corações e nos dar a verdadeira conversão. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te conduza à vida eterna,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo dia, meus irmãos servos na moenda, meus irmãos em Cristo, a quem eu tenho um amor muito grande e admiração, pela missão de vocês, por tudo aquilo que vocês sonham, viver e vivem. Partilhando aqui com vocês, o Salmo 138 nesse dia tão especial, que é o dia de retiro, que é um dia que a gente se dedica, a falar com Deus, mas é um dia, acima de tudo, que a gente se dedica a ouvir a Deus, Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos fale através deste salmo. De Davi, eu vos louvarei de todo o coração. Senhor, porque ouvistes as minhas palavras, na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo vou prostrar-me e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes, fizestes crescer a força de minha alma. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca. E celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. Sim, excelso é o Senhor, mas olha os pequeninos, enquanto seu olhar prescruta os soberbos. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida, estendeis a mão contra a cólera. De meus inimigos, salva-me vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. Então, este salmo maravilhoso, que é o Salmo 38. Então, assim, ao ouvir a palavra de Deus, sempre nos é colocado alguns questionamentos, E o questionamento que hoje nós vamos fazer neste momento, nesse dia tão especial, de retiro, é: quem é você? Quem sou eu, Sem máscaras. Porque muitas vezes, nós aprendemos, a viver de máscaras, porque o mundo muitas vezes nos exige isso, E nós vamos nos adequando às exigências, do mundo, Mas Deus, ao contrário, Ele nos quer sem máscaras, Deus só faz a obra em nós quando nós, somos capazes de tirar todas as nossas máscaras. Então, por isso, eu preciso, sempre me perguntar: quem sou eu? Quais são as máscaras, que eu preciso de tirar para me apresentar diante de Deus, Assim como Moisés, Deus exigiu, tirai as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Assim Ele nos pede também hoje, tiremos as nossas máscaras para apresentar-nos diante daquele que é santo, para seguirmos aquele que é santo. E quem é Deus? Uma outra pergunta. Quem é Deus? O que veio, buscar? Então, depois de nós respondermos essas duas perguntas, quem sou eu e quem é Deus, aí podemos nos perguntar o que eu venho buscar, Na minha vida de comunidade, no meu grupo, de oração. Eu, Carmelita, serva dos povos, vocês servos da moenda. Então, é um questionamento, que nós devemos fazer
E isso principalmente no retiro, mas todos os dias da nossa vida. E Santa Teresa, né, ela tem um pensamento que eu gosto muito de meditar sobre ele. Então, Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus. A frase dela é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. Né? Então, não tem como, né, a gente entrar no céu de máscaras, né? E nós temos que entrar primeiro em nós mesmos, né? Então, Santa Teresa foi aquela que não teve medo de entrar, né, dentro de si, por isso ela coloca para a gente, né, essa exigência. Então, para entrarmos no céu, nós temos que entrar também na nossa realidade. Ao entrar em nós, percebemos, né, aquilo que nós precisamos mudar, quais as máscaras que precisamos tirar para sermos, né, mais assim parecido com Jesus, né? Jesus, ele nunca teve máscaras, né? Por isso muitas vezes, né, que ele não era tão assim aceitado, né, por aqueles que não vivia uma vida, né, na presença de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Então precisamos seguir os passos de Jesus. E resume bem o versículo 6, né, do Salmo 138, que aqui a gente vê duas realidades. Quem é Deus? Sim, o Senhor é excelso, diz o Salmo, né? Então Deus, ele é excelso, ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então não existe impossível para Deus. Deus é infinito. Infinito no amor, infinito, né, na sua bondade. Mais uma coisa interessante que o Salmo diz, mas olha os pequeninos. Né? Então nós somos pequeninos, né? Então a nossa realidade é de pequeno. E aí, para acontecer essa intimidade com Deus, nós precisamos chegar nessa realidade, né? De quem é Ele, como o Salmo nos mostra. Ele é excelso, né? Grande, é o poderoso, é infinitamente misericordioso, bondoso, nos ama com amor infinito. Mas Ele olha os pequenos, né? Que somos nós. Então é necessário a gente reconhecer, né? A nossa pequenez, a nossa pequenez, como dizia Santa Teresinha, e o nosso nada, né? Como dizia Santa Míriam, de Jesus crucificado. Mas tem uma coisa aqui que nos chama também a atenção. Seu olhar prescruta os soberbos, ou seja, ele investiga minuciosamente os soberbos. Por quê? Porque o ser soberbo não é ser pequeno, mas é se achar grande. Talvez até se achar maior até do que Deus, né? Porque o soberbo, né, ele se acha, né, muitas vezes melhor do que os outros em geral, superior aos outros, né? Então isso Deus investiga minuciosamente, ou seja, ele prescruta os soberbos. Quais as intenções dos soberbos, né? O soberbo, então, ele tem essa visão distorcida de si mesmo, porque o soberbo, ele já se acha tão perfeito, né? Então, assim, ele não consegue entrar dentro dele, fazer essa viagem que nos aconselha Santa Teresa, né? Então, ele não consegue, muitas vezes, se colocar diante de Deus. No fundo, ele se acha melhor, se acha superior aos outros e pode até achar que não precisa de Deus, né? Por isso que Deus prescruta, né? Ele olha, investiga minuciosamente as intenções do soberbo, né? E isso é tão preocupante que São Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 5, ele diz também muito interessante, assim, revesti-vos de humildade, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então Deus, ele resiste os soberbos, mas dá a sua graça
aos humildes. Então, quem sou eu? Eu devo ser humilde, né? Eu devo ser como uma criança que se abandona, né? Nas mãos de Deus, nas mãos da divina providência. Sendo que é fácil, né, nós termos uma vida, né, até assim, dizemos assim, santa, né, com virtudes, quando alguma coisa nos corre assim bem, né, muitas vezes quando a gente é elogiado, quando as pessoas nos aplaudem, né, quando tudo vai correndo bem na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Então, assim, é muito fácil, né, nós vivermos essa atitude de humildade, pequenez, né, diante de Deus, de abandono nas mãos de Deus. Mas o difícil é nós termos essa atitude, né, de filho, de pequeno, diante, né, da dor, do sofrimento, diante da cruz. Mas é neste momento, né, da dor, do sofrimento, das renúncias, né, é que eu vou saber mesmo quem sou eu. Aí eu vou perceber também quem é Deus, né, aquele que me acolhe, aquele que me ampara, aquele Pai bondoso, misericordioso, que está sempre de braços abertos, né, esperando a minha volta. Então Deus, Ele não nos abandona nunca, né? Estamos vivendo, né, esse momento agora, né, dessa pandemia, é um momento que nós vamos percebendo, né, quem sou eu e agora, como eu olho para essa situação, como eu vejo Deus diante dessa situação, né, o que Deus quer para mim, para o mundo, né, diante de tantas coisas, né? Então é o momento que eu devo reconhecer a minha pequenez e me abandonar, né, nas mãos de Deus e acreditar que Deus está no controle. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Excelso, Ele é o Deus do impossível. Então é na moenda, né, que nós vamos provar o nosso amor a Deus, a nossa humildade, a nossa serenidade. Então, foi na moenda, né, que Jesus deu a sua maior prova de amor e de misericórdia para com a humanidade. Então, é na hora da dor, na hora do sofrimento, né, que eu vou saber quem sou eu e vou perceber quem é Deus, né? Porque na hora da dor, na hora do sofrimento, muitas vezes você não tem saída, né? A única saída que você vê mesmo é se jogar, é se lançar, né, nos braços do Pai. E nos lançando, né, nos braços do Pai, o Salmo 7, o versículo 7 do Salmo 138, né? Também tem aqui um pedacinho interessante. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida, né? Ou seja, em meio à adversidade, Deus me conserva assim por inteiro, né? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa serena, uma pessoa que não desiste nunca de viver, né? Há uma onda hoje, né? As pessoas com tanta tendência, tanta tentação, né? Pelo o suicídio, né? E é muito triste isso, pessoas que às vezes até conhecem mesmo a Deus, né? Mas assim é necessário nessa intimidade com Deus, porque no meio da adversidade vós me conservais a vida. O abandonar-se em Deus no momento em que parece que até a vida não tem sentido. Eu não entendo, eu não compreendo, mas vós sois o meu Deus, vós sois o meu Pai. Eu sou, né, uma pequena criatura. Em ti eu confio. Não entendo, não compreendo esse momento de escuridão, de sofrimento, mas eu me abandono. Eu sei em quem eu pus minha confiança, né? Como diz São Paulo, né? Então este foi, né,
o abandono de Jesus na cruz, né? Ele, podemos dizer assim, né? Ele foi o verdadeiro servo, né? Na moenda, né? E o servo, ele deu a sua vida, né? Ele nos deu vida até o seu último suspiro. Ele nos deu a última gota de sangue e ainda deu, né, uma gota de água. Então, os servos na moenda devem estar muito focados realmente assim na cruz, né, na cruz, que é ali onde, né, foi aquele ápice, né, do amor, da entrega, da doação. É na cruz que nós vemos quem é Deus. Deus é este que nos deu tudo, que nos deu a sua própria vida para nos salvar. E o Senhor, como diz no versículo 8 do Salmo 138, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade. Então não tenhais medo. Aquilo que Deus começou na vida de vocês, né, com certeza Ele vai terminar. Basta a abertura, né, do coração de cada um de vocês. Então esse é o dia, né, que o Senhor escolheu para vocês. O dia que Ele quer falar ao coração. É o dia que Ele quer trabalhar um pouco mais esta obra que Ele começou, né, em cada um de vocês, né? O que é necessário é essa abertura de coração, né? Saber quem é Deus, me abandonar mesmo em Deus, reconhecer a minha pequenez, né? Não ter medo de reconhecer diante do Senhor as nossas misérias, né? Minha miséria encontra-se com a misericórdia de Deus. Amém. Um dia abençoado.